Olá, Fábio Nasri, de São Paulo. Prazer em receber vocês aqui, enquanto eu me ajeito, para mais um Café com André Luiz. Antes, eu vou me reservar o direito de pedir a vocês que me acompanhem numa prece. Pai amado, meu Jesus, obrigado, Pai, por tudo que temos. Obrigado, Pai, por tudo que nos deste, todos os ensinamentos, por todo o caminho que nos traçaste, por toda a bússola. Pai, obrigado, Senhor, por essa crença que Tu nos ensinaste, a crença da caridade, a crença da busca ao próximo, a crença de não desistir, Senhor, de acreditar que Tu estás no leme e no controle. Por mais, Senhor, que as situações sejam difíceis, por mais que as situações sejam desafiadoras, Pai, eu queria Te pedir, meu Senhor, que aceitasse o nosso humilde pedido, de que o Senhor esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nesse Café com André Luiz, eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto bem interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou geriatra. Frequentemente, no consultório médico do geriatra, as pessoas vêm perguntando se a gente não tem nenhuma vitamina, nada que elas possam tomar para se sentirem melhores, para que elas se sintam mais fortes, vitalizadas. E elas frequentemente perguntam, né? Vamos tomar vitamina D, vamos tomar creatina, vamos tomar magnésio, né? Tudo isso é válido. Muitos querem tomar hormônios, né? Hormônios masculinos, tanto no caso dos homens quanto no caso das mulheres. Isso é válido também, desde que haja indicação, o que por si só já é uma grande controvérsia na minha área em especial. Mas o fato é que as pesquisas avançam. E existe uma classe de drogas que a gente chama de senolíticos. O que são senolíticos? Como o próprio nome diz, são drogas que combatem a senilidade. E essas drogas estão em estudo, várias delas já estão inclusive em usos, né? Muitas ainda não estão no Brasil. Mas muitas das drogas senolíticas, elas atuam numa organela que fica dentro da nossa célula, a mitocôndria. O que faz a mitocôndria? A mitocôndria, existem várias delas na nossa célula. A mitocôndria faz com que nossa célula tenha energia. Ela é a grande provedora de energia para as nossas células. E ela faz com que as nossas células, então, ganhem vitalidade, ganhem longevidade, aumentem a performance, sejam elas células de onde forem, do músculo, do coração, do fígado, do cérebro e por aí vai. Então, muito do que se produz hoje em termos de medicamentos ou de remédios para não envelhecer, ou de vitaminas, ou de suplementos, o nome que você quiser dar, são drogas que atuam na tal da mitocôndria. Agora eu quero ver aqui quem era bom em biologia. Que eu não sei se vocês se lembram, que na célula lá, na mitocôndria, tem um tal de ciclo de Krebs. É grego, né? O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs é uma sequência de reações químicas nas quais a glicose entra, passa por uma primeira fase onde são liberados, por uma sequência de reações onde são liberados 2 ATPs, eu já explico o que é isso, e depois entram no ciclo de Krebs, onde são liberados ainda mais 38 ATPs. O que é ATP? ATP é
adenosina trifosfato. Isso é a moeda de energia da nossa célula. Ele é como se fosse a gasolina que a gente põe no carro. Então, quanto mais o tanque está cheio, mais a gente vai longe, mais o carro anda, mais o carro rápido acelera. Quanto mais ATP a célula tem, mais energia ela tem, melhores as funções da célula são exercidas, com mais longevidade, com mais eficiência. Então, é bom ter mais ATP. E isso acontece dentro do ciclo de Krebs, que, por sua vez, está dentro da mitocôndria. Então, para que a gente produza mais lá o tal do ATP, a gente precisa dar o substrato, aquilo que vai fazer com que o ATP fique mais eficiente, ou seja, é uma substância chamada NAD, ou NADH. Então, muitos suplementos hoje são à base de NAD ou procuram aumentar o NAD, ou o NAD diretamente é dado para as pessoas, ou as pessoas tomam precursores de NAD, como a niacinamida, por exemplo. Então, muito se tem feito, muito se tem estudado, e muita gente tem tomado, principalmente fora do Brasil, precursores de NAD ou NAD mesmo, propriamente dito. E isso tem sido recomendado a nível de pesquisa ainda, né? E em alguns casos a nível prático, por muitos pesquisadores da área, muitos respeitados, né? Como David Sinclair, por exemplo, e como esse aqui, que eu gosto muito, que é o Michael Greger, né? Que escreveu esse livro, How Not to Age, acho que já tem em português, né? O Greger aqui. Por que eu gosto do Greger? Olha a cara dele. Vocês estão vendo aqui? Vocês acham que o Greger é um cara que vende muita coisa? Não, o Greger não vende nada, ele é um nerd. Ele é um médico, pensa num nerd, num cara que estuda pra caramba. Ele é super humilde, super simples, ele tem podcast que eu recomendo que vocês sigam. Ele tem uma característica, ele é vegano. Ele prega o veganismo como uma das formas da gente se manter saudável, da gente se manter bem, obviamente tomando cuidado com a massa muscular, né? Bom, e por que eu estou falando tudo isso, afinal de contas? Porque, ouvindo o Greger, ele em determinado momento fala o seguinte: olha, esse negócio aí de NAD, de niacinamida, não é para todo mundo. Porque quando a gente dá demais, para alguns pacientes que têm algumas doenças, essas doenças podem piorar. Como assim? Ele fala claramente que quando a gente exagera na dose, pacientes que têm doenças autoimunes e pacientes que têm algumas doenças inflamatórias podem ter um agravar do seu quadro clínico. E ouvindo isso, me chamou a atenção. E por que ele acha me chamaria a atenção? Porque quando nós vamos lá na obra do nosso André Luiz, em vários momentos da obra André Luiz, ele se refere à energia das células como usinas, geradores. Ele usa essas expressões, né? Na evolução dos mundos, ele usa frequentemente essas expressões como geradores de energia, né? como usinas nas células. E isso me chamou a atenção. Porque, do ponto de vista espiritual, ele muitas vezes usa essa usina da célula tal, num aspecto de reciclar de energia, inclusive de reciclar fluido. Eu não sei se vocês sabem, a mitocôndria no nosso perispírito é que faz ectoplasma. Então, o nosso ectoplasma, que é aquilo que nos caracteriza enquanto humanos, né, porque espírito não tem ectoplasma, você precisa do ectoplasma humano, que é aquilo que vocês veem muitas vezes em fotos, né, de médiuns de efeitos físicos, né, onde eles ficam ali sonolentos, e vocês veem aquela substância branca, não sei se vocês já viram, saindo da boca, da orelha e tal. Aquilo é ectoplasma. Aquilo é quase que matéria no mundo espiritual, né? Tem energia em matéria, mas já é uma energia bem mais densa. Então eu fiquei pensando, se nós vamos aumentar a energia da mitocôndria, dando para as pessoas mais substâncias que vão fazer a mitocôndria ser mais efetiva, e com isso nós vamos fazer mais o tal do ectoplasma,
vai depender muito de como as pessoas vão usar esse ectoplasma. Porque se você tem um viés que te formata para ter doenças, que sejam doenças, por exemplo, autoimunes, que sejam doenças inflamatórias, eu estou tirando aqui aqueles casos que são casos kármicos, por exemplo, né? Aí não tem muito jeito, mas se a nossa mente já é meio torta, e se a nossa vontade não é uma vontade que produz as melhores emoções, as melhores sensações, né? Se o nosso produto mental não é o melhor possível, é provável que ao aumentar a energia das nossas células, a gente acabe produzindo mais ectoplasma, até aí tudo bem. Porém, se nós não soubermos usar esse ectoplasma, esse extra de energia para algo mais produtivo a nosso favor, talvez em algum momento nós tenhamos problemas com isso. Ou seja, talvez nós direcionemos esse quinhão a mais de energia para infelizmente nos prejudicar, ao invés de nos ajudar. E esse é o ponto. Esse é o ponto no qual eu quero chegar. Porque, às vezes, quando os pacientes chegam para mim e perguntam, né, muitos já vêm tomando, né, e falam para mim, olha, eu estou tomando NAD, eu estou tomando niacinamida e tal. Isso é bom? É bom. Depende. E aí vem a questão que mais me deixa animado quando eu percebo isso em André Luiz. É que tudo depende. Depende do quê? De nós. E é por isso que eu digo que quando nós analisamos as estatísticas médicas, quando nós analisamos o impacto da religiosidade, da espiritualidade nas pessoas, o resultado não é uniforme. Quando nós realizamos os estudos com essas vitaminas e tal, nenhum estudo grande que é feito diz que 100% das pessoas vão ficar bem, que 100% das pessoas vão melhorar. Porque não dá para ser assim. Porque, na verdade, talvez, ao nos nutrirmos dessas substâncias e melhorarmos a nossa energia vital, melhorarmos o nosso ectoplasma, talvez, se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não fizermos a nossa reforma íntima, se nós não nos adaptarmos a estar aptos para receber esse quinhão de energia a mais, meu amigo, tiro sai pela culatra. Tiro sai pela culatra, porque aí a gente vai fazer mais do mesmo. Se a minha mente está focada em prejudicar o outro, em ter orgulho, em ter vaidade, né, eu posso usar esse ectoplasma a mais para que o orgulho, a vaidade, que eu não resolvi, tenha um efeito pior, né? Tenha um efeito desagradável, que seja inclusive promotor de piora clínica. Então, antes de nós pedirmos mais energia nos médicos, para os médicos, antes da gente pedir uma vitamina nova, antes da gente pedir um novo reforço, a gente tem que fazer esse trabalho íntimo, né? E aí a literatura médico-espírita, ou a literatura espírita é cheia de bons exemplos, né? Cheia de bons exemplos. Mas antes da gente entrar nisso, né, é importante que nós tenhamos um autodiagnóstico. Um autodiagnóstico muito honesto. Porque se nós não pararmos para pensar exatamente o que nós somos, como nós pensamos, de forma honesta, tá? Nós não vamos muito longe, né? Não adianta a gente querer ter grandes suplementações se nós não amadurecermos a nós mesmos. E quando eu digo não vamos muito longe, não entendam isso do lado ruim. Isso não quer dizer que a gente vai morrer mais cedo, desencarnar antes da hora. Não necessariamente, até pode ser, né? Mas quando você envelhece, se você não adquire um certo
uma certa ligação com a espiritualidade, se você não adquire uma certa ligação com a dimensão espiritual, é provável que o seu envelhecimento seja relativamente infantil. Que você fique ligado às coisas da matéria, nas quais você se ligou a sua vida inteira, com as questões financeiras, com as questões da sua aparência, com as questões do poder, né, com as questões da vaidade. E vamos combinar, hein? A série de André Luiz está cheia de casos assim. Então, quando você for ao médico da próxima vez, quando você for tomar qualquer vitamina, fazer qualquer coisa para aumentar a sua energia, e alguém falar para você que isso vai agir na sua mitocôndria, pensa que você vai fazer mais ectoplasma. E aí você precisa pensar um pouco de onde você vai usar esse ectoplasma. Porque toda essa energia, ela acaba circulando no nosso corpo. Várias culturas dizem isso. Os hindus já falam isso, os chineses já falam isso, né? Que esses fluxos energéticos, eles vão passando pelos nossos centros de força e podem se concentrar em uns, podem faltar noutros, né? E toda vez que a gente aumenta esse nosso fluido, esse nosso ectoplasma, nós fazemos com que esse fluxo aconteça. Se ele acontece de uma forma organizada, ótimo. Mas se ele acontece de forma desorganizada conosco, com a concentração, por exemplo, de ectoplasma em centros de força gástricos, por exemplo, ou em alguns outros menos nobres, a gente pode ter problemas lá, né? Então, quando eu usei a expressão que a gente pode não se dar bem, é nesse sentido, né, de que a gente pode concentrar fluidos em centros de força que talvez não sejam os melhores, porque a energia tem que fluir pelo nosso corpo, né? Por outro lado, quando nós nos ligamos muito às coisas terrenas, fica mais difícil a gente se desapegar. E nesse sentido, quando nós envelhecemos, entender esse processo de desligamento, entender esse processo de transição é fundamental. Isso vai fazer com que a gente chegue lá do outro lado bem melhor, né? Então é isso. Hoje eu quis bater um papo com você a respeito. Vocês estão percebendo que os nossos cafés estão mais curtos, né? Por enquanto eu ainda não apresentei nada em PowerPoint, nada disso. Eu estou optando por bater papo com vocês. E entendam, bater papo mesmo, porque tudo o que eu disse são teorias que eu penso. Eu ainda não tenho como provar tudo isso que eu disse para vocês. Mas quando eu li isso, acendeu um sinal amarelo, me chamou a atenção. E aí eu optei por trazer essa reflexão para vocês. Entendam isso como uma reflexão. Ok? Um forte abraço, uma boa tarde. Até o nosso próximo Café com André Luiz.